Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do Evangelho segundo escreveu João. Hoje eu estou gravando em um outro formato, usando um outro computador e umas outras coisas, porque eu percebi que está chiando em alguns momentos. A cada 7 minutos parece que chia e eu ainda não consegui resolver esse problema dos outros vídeos. Eu estou gravando desse outro lugar aqui para ver se fica um pouco melhor. Vamos lá então. Vou ficar meio de lado aqui, porque a câmera está aqui, mas eu estou olhando para essa outra tela aqui. Bom, as informações básicas. O autor do livro, né, é o próprio apóstolo João, e as datas aproximadas da maior parte dos estudiosos é entre o ano 80 e o ano 90. Alguns ainda chegam a dizer que pode ter sido perto do ano 100, mas vamos ficar com essa data aqui aproximada. O local é Éfeso, onde acredita-se que o apóstolo João passou o final da sua vida antes de morrer. As fontes são as memórias de João, o alvo então são os cristãos da Ásia Menor, e o versículo-chave é João 20 e verso 31. E a palavra-chave aí é Cristo, Deus. Bom, o resumo do livro. João apresenta então Jesus, ele não, ele apresenta desde o princípio, né? Os evangelistas eles acabam falando aí de Jesus no seu nascimento ali, as profecias sendo cumpridas. João ele fala de Jesus desde o princípio da criação, né? Não sendo criado, mas sendo o Criador, ele fala desde o princípio, como o Verbo divino que se fez carne. Ele mostra Cristo então como Cordeiro de Deus que entrega a sua vida na cruz para salvar todos aqueles que creem em seu nome. E aí, após a morte, Jesus ele ressuscita e aí confirma a sua divindade e prepara os discípulos para continuar a missão, né, a missão de pregar o evangelho e anunciar o reino. Bom, o conteúdo, o propósito do livro, então, João, ele em, no capítulo 20, verso 31, apresenta o propósito do Evangelho, então, levar a fé em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, e a vida em seu nome. Então, João ele vai enfatizar a divindade de Cristo, porque na época que foi escrito o seu Evangelho, né, esse Evangelho, havia os gnósticos que estavam infiltrados na igreja, trazendo alguns problemas para a igreja. Então, ele vai buscar fortalecer a fé dos cristãos e aí conduzir outros à fé e combater essas falsas doutrinas que falavam sobre a natureza de Jesus, dizendo que Jesus não tinha vindo em carne. Bom, a história também, né, no conteúdo vai falar da história de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e ele vai apresentar essa perspectiva pós-ressurreição. Ou seja, o Evangelho de João ele é escrito 80 ali, ou no ano 80, 85, 90, ou até o ano 100, mostrando ali mais ou menos uns 50 anos, mais de 50 anos, do relato original, né, do tempo em que Jesus estava aqui na Terra ministrando. Então, João ele escreve da perspectiva do que já passou, então pós-ressurreição. E aí ele vai mostrar a encarnação que Jesus revela Deus, né? Jesus mostra essa divindade, e aí ele tornou a vida disponível para todos através da cruz. Então, João vai mostrar o resgate através do sacrifício na cruz. E as ênfases do Evangelho, Jesus é o Messias, né, o Filho de Deus. Em sua encarnação, então, ele revela o amor de Deus, ele mostra esse amor do Pai, e também ele vai redimir toda a humanidade. E aí mostra também o discipulado, né, o significado de permanecer em Cristo, dar frutos e amar como ele amou, né? Jesus ele enfatiza, né, amai-vos uns aos outros, né, esse foco sobre o amor, e João que é chamado e conhecido aí como o apóstolo do amor. Vai falar também sobre o Espírito Santo, ele que será concedido ao povo para continuar a obra de Cristo. Então, João também mostra essa perspectiva do Espírito Santo. A gente vai ver que tem umas curiosidades sobre o Espírito Santo nesse evangelho. O esboço do livro, então, a encarnação do Filho de Deus, né?
do capítulo 1 até o capítulo 1, verso 18, a apresentação do Filho de Deus, do capítulo 1, verso 19 até o capítulo 4, a oposição ao Filho de Deus, nos capítulos 5 ao capítulo 12, e a preparação dos discípulos, do capítulo 13 a 17, a crucificação e ressurreição do Senhor, nos capítulos 18 a 21. As principais personagens do evangelho, né, desse livro, Deus, Jesus, João Batista, que é o precursor, Maria, os 12 discípulos, líderes religiosos, Pilatos, né? Essas são as principais personagens desse evangelho. Bom, algumas curiosidades sobre o evangelho de João. O texto de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele é o mais citado na pregação do evangelho em todo o mundo, né? Então, esse é o texto mais conhecido para a pregação do evangelho. Ele não é o texto mais conhecido da Bíblia, né? O texto mais conhecido da Bíblia Salmo 23, o Salmo 23, e um outro segundo, né? O primeiro é o Salmo 23 e o segundo é o Salmo 91, né? Que alguns usam como uma espécie de amuleto, e o Evangelho, né, de João, capítulo 3, versículo 16, é o terceiro texto mais conhecido no mundo, mas é o mais pregado para a salvação. E nesse evangelho há mais sobre o Espírito Santo do que em todos os outros evangelhos juntos. Então, se juntar os três outros evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, né, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu esses autores, o texto de João, ele fala mais sobre o Espírito Santo. Bom, alguns destaques. Discursos e debates. Então, João apresenta 4 longos discursos de Jesus, e ele dá destaque para esses 4 aí, como o pão da vida, lá no capítulo 6, a luz do mundo, no capítulo 8, também o bom pastor, no capítulo 10, e aí ele mostra o discurso no cenáculo, que aí foi um discurso um pouco maior, que é lá no capítulo 14 até o capítulo 16, ali, reunido os discípulos. E aí ele também mostra os debates de Cristo, que também receberam alguns destaques, ocorrendo tanto em ambientes tensos, né, naqueles momentos mais ali com os escribas, fariseus e pessoas mais intelectuais, quanto também em ambientes mais tranquilos. Então, estão aí capítulo 5, 8, 10 e 12 mostrando esses embates e debates. Bom, também os diálogos, né? João registra diálogos marcantes, importantes do ministério do Senhor. Então ele fala de alguns aí, de algumas pessoas que foram levadas à fé e reconhecer o Senhor como Salvador. Então os primeiros discípulos, está lá em João capítulo 1, verso 35 a 51. A conversa com Nicodemos, né? Nicodemos que era um príncipe, né? Era alguém que conhecia muito sobre a lei, mas ele ainda não entendeu tudo na sua plenitude. A mulher samaritana, que é um dos o grande evangelho, né? A mulher ela recebeu a salvação e depois ela passou a proclamar e levou o evangelho para uma cidade. Também o cego de nascença e a família de Lázaro. Então esses são os diálogos aí do evangelho, segundo escreveu João. Algumas características de João, um dado peculiar, então cerca de 90% do conteúdo é exclusivo do Evangelho de João. João ele é bem específico em 90% do que está registrado. João ele fala de um dualismo, né? Ele cita algumas coisas de dualismo justamente porque ele quer combater os gnósticos que tinham essa dualidade, né? Esse pensamento grego. Então ele vai mostrar esse contraste entre luz e trevas, Deus e o diabo, o mundo de cima e o mundo por vir. Então ele faz esse trocadilho, não é um trocadilho, mas ele faz esse jogo de palavras relacionados aí a esse dualismo. E aí também
as diretrizes, né? João foi o último apóstolo a morrer, então um destaque importante. O seu vocabulário é simples, né? Então João, que era um pescador, ele fala de forma simples, né? O seu grego, a sua escrita é simples, mas fala de pensamentos muito profundos, né? João, que ele era um daqueles discípulos que estava mais próximo ali do Senhor, estava em todo o momento ali, em alguns momentos importantes, ele era um dos mais próximos do Senhor Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Bom, o que nós encontramos de doutrinas no Evangelho segundo escreveu João? Nós temos o número 7, ele é um número importante. Então, nós vemos aí 7 milagres feitos por Jesus, a transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial, a cura do paralítico de Betesda, a alimentação dos 5.000, né, a multiplicação dos pães. Jesus anda sobre as águas, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Então, nós vemos aí 7 milagres. E aí, esses milagres mostram, né, a demonstração de poder. Então, a transformação da água em vinho, ele tem o Senhor mostrando que tem autoridade ou poder sobre os elementos naturais, poder sobre a doença, apesar da distância, né? O filho aí do oficial, ele estava numa distância e o Senhor cura ele dessa à distância. Também sobre a doença, apesar do tempo, né? O paralítico de Betesda, que tinha um longo tempo aí que estava nessa condição. Também sobre os recursos naturais, falando ali da alimentação e da transformação dos pães, e também sobre a natureza, quando Jesus anda sobre as águas, a cura do cego de nascença, mostrando que o Senhor ele é poderoso apesar das doenças de nascença e outras coisas que seriam irreversíveis. E também o poder sobre a morte, quando ele ressuscita Lázaro. Bom, ainda o número 7 e falando ainda sobre doutrinas, a expressão eu sou, no Evangelho de João, segundo escreveu João, tem 7 citações de Jesus dizendo eu sou. Né? Isso se referindo lá a Êxodo capítulo 3, versículo 14, o Senhor dizendo, né, eu sou o que sou. E então Jesus, ele diz ser Deus, e aí ele faz 7 citações dessa representação do eu sou, dizendo aí eu sou o pão da vida, em João 6, a luz do mundo, em João 8, a porta, em João 10, o bom pastor, em João 10 também, a ressurreição e a vida, em João 11, o caminho, a verdade e a vida, em João 14, e a videira verdadeira, em João capítulo 15. Bom, como é que foi a aceitação no cânon, então, desse escrito, desse livro, desse evangelho? Então, até o final do segundo século, os 4 evangélicos eles já eram considerados canônicos e eram amplamente reconhecidos por toda a cristandade. Então, assim como os outros 3 evangelhos, o evangelho segundo escreveu João também foi muito bem aceito por toda a comunidade cristã. Era considerado, então, autêntico, autoritativos pela igreja, assim como os outros evangelhos, e também foi recebido como as escrituras e em posição de autoridade, assim como o Antigo Testamento foi considerado a palavra de Deus, um livro canônico também, né, os livros canônicos. Também foi reconhecido, né, e demonstra a importância dos evangelhos na formação da fé e da doutrina cristã. Então, assim como os 13 evangelhos, o quarto evangelho, João, também foi aceito. Bom, o que João contribui, então, né, as contribuições do evangelho? Ele mostra a história de Jesus sob outra perspectiva, diferente dos evangelhos sinóticos, né? A ideia de evangelhos sinóticos é a sinopse, que é do mesmo ponto de vista. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem da mesma perspectiva, do mesmo ângulo, da mesma visão, né? Essa é a ideia de sinótico. E João, ele mostra sobre outra, né? Sob outra perspectiva. Então, ele tem omissões, ele fala coisas que os outros evangelistas não falaram nesses relatos exclusivos, e também as omissões. Ele tem coisa que os outros evangelistas falaram que ele não falou, ele omitiu também. E aí ele torna, então, aí o quadro sobre Jesus mais amplo e mais rico, dando alguns detalhes, né? Isso mostra mais ainda sobre a biografia do nosso Senhor.
E aí a apresentação de quem Jesus está no centro da mensagem do Evangelho. Ele também mostra Jesus sendo mostrado nesse Evangelho como Deus. Mateus, ele escreve para o povo judeu, mostrando o Senhor como o rei, né, o Messias. É, Marcos mostra, escrevendo para os romanos, mostrando lá o servo sofredor, e Lucas escrevendo aos gregos, mostrando que Jesus é o homem perfeito. E João, que ele tem o objetivo, né, uma questão mais doutrinária, apologética, querendo mostrar Jesus como Deus verdadeiro, e aí mostrando para a igreja universal, para a igreja no geral. Toda a narrativa, então, conduz à cruz e à ressurreição, e ele também enfatiza a dimensão escatológica, né? O João, que depois, quando a gente chegar lá no panorama do Apocalipse, a gente vai perceber e vai entender que João é o autor do Apocalipse também. Então, ele tem essa perspectiva escatológica. E aí, mostrando aí que Jesus está presente com os seus seguidores por meio do Espírito, né? Por meio do Espírito Santo. E Jesus também voltará para reunir os seus para junto de si. Então, João ele mostra essas questões escatológicas também. Ainda nas contribuições de João, e ainda falando mais sobre doutrina, né? Então a doutrina da Trindade, João apresenta então de forma clara. Jesus assume o lugar de personagens, né, e instituições da antiga aliança. Então Jesus também ele prefigurava já isso, né, a gente entende lá nos tipos. Então Jesus João mostra esse lado, esse aspecto de Jesus, né, falando sobre o templo. Então quando Jesus fala que vai derrubar o templo e vai erguer em 3 dias, então se referindo a isso. A videira, né, o tabernáculo, a serpente, que era aquele que era o livramento, a Páscoa também, que era a representação e a saída do Egito, mas também o livramento, mostrando que Deus faz essa distinção entre os que têm a marca do sangue e os que não têm. Então, João ele enfatiza esses pontos importantes aí, mostrando prefigurados no Antigo Testamento. E também ele vai reforçar a identidade de Jesus como o cumprimento e a revelação de Deus, né? Então, é, João escreve isso, mostrando, né, quando os discípulos têm dúvida ali do Cristo, né, de Deus, falando, mostra-nos o Pai e basta, né? E aí Jesus diz, há tanto tempo estou convosco, né, mostrando essa revelação da divindade. João também ele dedica a atenção ao significado de pertencer ao povo de Deus, então ele mostra esses pontos. Aí ele vai falar da eleição e fé, a origem e natureza, o testemunho e sofrimento, a frutificação e a oração, o amor e a unidade. Ele também vai enfatizar e vai contribuir com esses importantes aspectos da doutrina cristã. Também falar da repetição de palavras e mostrar os temas importantes, como crer aparece 98 vezes no Evangelho de João, o amor 57 vezes, mundo 78 vezes, enviar 60 vezes e Pai 137 vezes aparece no Evangelho segundo escreveu João. Como é que nós vemos então o caráter de Deus em João? Deus é acessível, Deus é glorioso, Deus é invisível, Deus é amoroso, né? Mostrando toda essa parte do amor de Deus. Deus é justo também, Deus é espírito, Deus é verdadeiro, Deus é o único Deus, e aí várias manifestações disso, e Deus também se ira. E a aplicação prática. Então, o Evangelho de João ele contém informações essenciais para a evangelização, mostrando tanto o texto mais pregado para evangelismo, que é João 3,16, também aí por ser o versículo mais conhecido para evangelização, apresenta o amor de Deus e a salvação. E esse texto ele é utilizado aí em estudos bíblicos evangelísticos, principalmente, e também no Evangelho de João encontramos aí os discursos com Nicodemos, lá em João 3, e a mulher samaritana em João 4, que enfatiza mais ainda essa ideia da evangelização, né? Uma mulher que recebeu ali a palavra do Senhor, que ela foi salva e ganhou toda uma cidade. Ela apresentou
o Senhor para uma cidade. Então, esses relatos apresentam princípios importantes da evangelização, tanto pessoal quanto da evangelização coletiva. E João mostra também Jesus conduzindo pessoas ao conhecimento de Deus, da verdade e salvação. Um outro aspecto da aplicação, uma aplicação prática também, o consolo e a divindade do próprio Senhor, né? Então, nas palavras de Jesus aos discípulos antes da sua morte, ele traz consolo e esperança, lá em João 14 e também em João 16. E aí mostra, então, esses ensinamentos que fortalecem os cristãos, né, e a igreja de uma forma geral, da perda de entes queridos também, né, essa esperança no porvir, esse consolo. A oração sacerdotal também, lá em João 17, Jesus fazendo a oração, intercedendo tanto pelos discípulos, tanto por aqueles, né, os discípulos que estavam ali no momento com ele, tanto por aqueles que viriam, né, no caso, nós, hoje, né, então o Senhor, ele já se colocou na brecha ali, ele já estava como o sacerdote, fazendo ali como o sumo sacerdote ou o grande sacerdote, mostrando ali essa intercessão para aqueles que viriam. E também ele expressa o seu cuidado, a intercessão pelos crentes, e João mostra também a divindade de Cristo aí em João capítulo 1, João capítulo 5, capítulo 8, 14 e capítulo 20 também. Então esses textos são importantes para provar que Jesus é plenamente Deus, lembrando que esse é o objetivo do evangelho, né? Como os três evangelhos, eles já estavam em circulação, muito provavelmente há mais de 20 anos em circulação, os três evangelhos, João escreve esse evangelho com um cunho doutrinário, apologético, para mostrar e provar que Jesus é plenamente Deus e também mostrando as duas naturezas, né? Um 100% homem, veio em carne, e também 100% Deus. E aí, para nós concluirmos, os evangelhos sinóticos, então, eles destacam um lugar de Jesus na história de Israel e também além dessa história, né? E João apresenta o Jesus como o quadro geral de todas as coisas, desde a criação. Então, os outros evangelistas mostram ali o cumprimento das profecias ali, principalmente Mateus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E João, ele vai mostrar no seu evangelho desde Jesus, desde a criação, que ele já estava na criação de todas as coisas, e também mostrando essa redenção. E também falar das boas novas, né, centrais na fé cristã, que estão de fato em que o Messias não é ninguém menos do que o próprio Filho eterno de Deus, mostrando aí que Jesus é Deus, que vem em carne para salvar a humanidade de todos os seus pecados. Então, João ele tem esse objetivo de mostrar Jesus como o Deus verdadeiro. É isso, meus irmãos. Essa foi o nosso panorama, a nossa aula de hoje. Assim nós concluímos os evangelhos e se tudo tiver certo, esse vídeo deve ter ficado um pouco melhor, ou o áudio um pouco melhor. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.